Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante quando a gente está falando a respeito de saúde mental. É sobre a autoestima. O que é autoestima? Nada mais é do que a gente gostar de nós mesmos como nós somos, gostar das nossas qualidades, se enxergar como alguém que tem valor, alguém que tem capacidade de conseguir o que você quer. É gostar de si como você é. Os principais sintomas de uma autoestima baixa são dois. São o sentimento de inferioridade e de incapacidade. É aquela pessoa que ela se compara a todo mundo ao redor dela e se olha sempre de uma forma inferior. Então as outras pessoas são mais bonitas, são mais bem-sucedidas, os outros relacionamentos são melhores que o dela. Uma pessoa que ela se coloca sempre num patamar inferior aos demais. Ela enxerga mais os seus defeitos do que as qualidades que ela tem. Bom, quando a nossa autoestima está baixa, podem acontecer várias situações que talvez vocês já passaram ou vocês conhecem alguma pessoa que passa. Por exemplo, quem não conhece alguém que está num relacionamento super abusivo, com alguém que não a respeita, sofre abuso físico, abuso psicológico, algumas vezes se submete até agressões físicas para não perder aquela pessoa, porque ela acredita que não vai arrumar ninguém melhor do que ela. Ou, por exemplo, aquela pessoa que morre de medo de ficar sozinho e se submete a qualquer tipo de relacionamento. Ou então aquela pessoa que é super infeliz num trabalho e mesmo assim ela não sai porque ela acredita que ela não tem capacidade de arrumar nenhum emprego melhor. Talvez aquela pessoa que está sempre fazendo tanto pelos outros e nunca recebe nada em troca. São diversos exemplos de autoestima baixa, são situações em que a pessoa volta naquilo que eu falei, se sente sempre inferior ou incapaz. Ela se vê de uma forma muito pejorativa, muito abaixo das outras pessoas, sem capacidade. Bom, uma autoestima baixa, antes de mais nada, ela é um sinal de que algo não vai bem com você. Muitas vezes ela pode estar presente em um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, um transtorno de personalidade, entre outros. Quando você não está bem com você mesmo, qualquer tanto te basta. Você acaba se preenchendo do outro, você acaba buscando no outro o que falta em você. Por isso, aquela questão da inferioridade em relação aos outros. Você acaba se contentando com um emprego mais ou menos, um relacionamento mais ou menos, uma vida mais ou menos. E aí podem se somar outros problemas, como por exemplo, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, dependência emocional, além, claro, dos outros problemas que eu já falei, como por exemplo, um quadro depressivo. Por isso a importância de olhar para esse sintoma. Bom, se você está com a autoestima baixa, não tem nada de errado com isso. O primeiro passo é reconhecer o problema e se atentar aos sinais que eu falei, para ver se isso não é algo que precise de um acompanhamento profissional, como por exemplo, o sintoma de uma depressão ou algum outro transtorno. Uma dica muito importante é tentar voltar o olhar sempre para si mesmo. Lembrar do que eu disse, as pessoas que estão com autoestima baixa, elas tendem sempre a se comparar aos outros. Elas olham para os outros como se a vida dos outros fosse melhor do que a dela. Então, tentar voltar o olhar para se conhecer, para tentar enxergar suas qualidades, isso é muito importante. Porque a comparação com as outras pessoas, elas pioram ainda mais os sintomas de uma autoestima baixa. E lembrar, atentar sempre se isso já não é algo que precisa de algum acompanhamento. E se for, buscar ajuda. Até o próximo vídeo.